E aí, boa noite, beleza? Hoje é quinta, dia 13 de junho, o Ataque está no ar com as notícias do esporte. E o Cruzeiro, gente, que draga, hein? Vamos aos destaques, roda! Fala, Filipão, boa noite. Eu já quero começar quente. Mano Menezes pode cair no Cruzeiro? O Mano, boa noite, Marco, boa noite, pessoal de casa. A informação que chega de Belo Horizonte é de que a diretoria está reunida nesse momento. A torcida também faz protestos na sede do clube e alguns conselheiros fazem pressão para que o Mano caia e um outro grupo faz pressão para que ele permaneça. A conversa que vem, de Belo Horizonte é de que nomes como o do Abel Braga e do Dorival Júnior já vêm sendo ventilados, na Toca da Raposa. Então a gente pode ter novidades aí nas próximas horas. E esse é o assunto que a gente, inclusive, começa o ataque de hoje. Por que isso tudo está acontecendo, gente? Porque o Cruzeiro tá mal, numa fase horrível. O time celeste completou 9 jogos sem vitória. Ontem o Fortaleza levou a melhor e venceu por 2-1. Vamos aos detalhes, roda! Logo aos 2 minutos, o lateral Carlinhos cruzou na grande área e o atacante André Luiz se antecipou para marcar para o Leão. 1-0. A resposta do Cruzeiro foi rápida. Antes dos 10 minutos, Sassá recebeu na entrada da área, girou e bateu no canto direito de Felipe Alves para deixar tudo igual. O Fortaleza conseguiu fazer o segundo gol no último lance do primeiro tempo. Juninho limpou a jogada e cruzou para André Luiz fazer o segundo dele e do tricolor de aço. O segundo tempo começou com os ânimos exaltados entre os dois times, mas com poucas chances criadas. Aos 19 minutos, o zagueiro Natan recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso. Com um homem a mais, o Cruzeiro tentou se mandar para o ataque. Aos 43 minutos, Felipe Alves operou um milagre após cabeçada do zagueiro Dedé. Tivemos uma caída brusca, muito acentuada, e tem sido difícil a retomada. Melhoramos em 3 jogos, 4 jogos. Hoje, naturalmente, seria um jogo difícil, porque é difícil jogar aqui com o Fortaleza. Mas nós tornamos as coisas mais difíceis, principalmente na primeira parte. Vamos aí encerrando essa primeira etapa do Campeonato Brasileiro com muita dificuldade mesmo. Temos que trabalhar na parada, pensar muito naquilo que temos que fazer. Filipão, esse desempenho do Cruzeiro até aqui, 8 pontos em 9 jogos, já está entre os piores do clube na história dos pontos corridos, confirma? Sim, o Cruzeiro nunca foi tão mal nas 9 primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro de pontos corridos, é a pior até agora. A média de gols sofridos por partida de quase 2 gols, a defesa que é um mérito, é um dos pontos fortes das equipes do Mano Menezes, vem falhando sistematicamente, Marco? Ontem não foi diferente, os 2 gols do Fortaleza, na minha opinião, a defesa falhou. E é uma situação que é esquisita, é estranha, que até o Mano tem dificuldade de explicar. Na entrevista, o Mano ele não consegue achar uma resposta para o torcedor do que está acontecendo com o clube. E aí agora essa pressão aí do fica Mano ou sai Mano, essa conversa que existe entre os torcedores e a diretoria. E tem um detalhe que mostra que o Cruzeiro de fato não está bem, ficou com um jogador a mais desde 19 minutos da segunda etapa e não conseguiu pelo menos o empate. Mandar um abraço pra galera que tá chegando aqui no Facebook, Rede Mais HD, o Thiago Rodrigues, Dali Peixe, o Marcos Miranda. Sem clubismo, o Cruzeiro é uma boa equipe, não sei o que tá acontecendo. Nem nós, nem o Mano, pelo jeito, e nem a diretoria. Kathleen Saulo, oi, manda um abraço pro Caio Felipe, de Cambuí, valeu. Tamires de Coqueiral também acompanhando. E o Júnior Rodrigues, ótimo programa, bom apresentador, ótimos comentaristas, porém, pouco tempo de duração. Vamos fazer uma campanha para o ataque ter uma maior duração. Ataque 1 hora. Opa, que isso, hein, Júnior? Aí sim, hein? Valeu, obrigado pela força, viu? Continua participando. Rede Mais HD, o nosso perfil no Facebook.
Série D do Brasileiro. A Caldense se prepara para enfrentar o Ituano em Itu pela segunda fase. O lateral esquerdo, Rafael Rosa, que cumpriu suspensão pelo terceiro amarelo contra a Portuguesa no fim de semana passado, está de volta. Ele espera muita dificuldade diante do Ituano. Roda. A gente tem que fazer o que a gente vem fazendo resultado fora de casa, em casa também, que a gente vai conseguir longe, se Deus quiser. Você desfalcou a equipe nessa última rodada por cartões e agora volta a estar à disposição. O professor pode contar com você aí. Sim, pode contar comigo 100%, mas foi bom também para ver que tem um elenco inteiro, né? Não tem só os 11, mas sim um elenco inteiro, e isso fortalece o grupo. E o que esperar do Ituano, um adversário bastante tradicional? É uma equipe boa, equipe de tradição, tem que respeitar, mas a gente vai impor o nosso ritmo, como a gente vem fazendo nas outras equipes. Tá aí, Filipão, Caldense que sobrou na primeira fase, tanto que teve a melhor campanha, surpreendeu a muita gente, inclusive a mim, não posso negar. Eu não esperava que a Caldense tivesse uma campanha como teve, e a gente tem que elogiar quando o trabalho é bem feito. Comissão técnica, o Marcos Gripe, todo mundo da diretoria, tá de parabéns essa parceria que foi feita. Agora, Ituano, você acha que, como o lateral disse, Filipão, é partir pra cima como vem jogando ou mata-mata muda um pouco a história? Ô Marco, é complicado, né, essa situação. Eu acho que a Caldense não pode fugir da característica, né, do time durante essa competição. Faz uma campanha brilhante, eu também fiquei surpreendido com a campanha feita pela Caldense, acreditava na classificação, mas os números foram muito melhores do que eu esperava. E vai enfrentar um adversário muito qualificado. O Ituano, apesar de fazer uma temporada apenas regular, são 8 vitórias, 8 derrotas e 4 empates esse ano. É um adversário tradicional, né, com grandes campanhas, principalmente no campeonato estadual, né, e vai oferecer muita dificuldade. Então, assim, tem que partir para cima, tem que jogar, né, para vencer, mas com inteligência, né, Marco? Sem se arriscar demais. O alemão PJ tá dando aquela cornetada, falando que nem vai zoar o Corinthians hoje, que perdeu a graça, e a Miriam Vita também. Boa noite, Marco. Nem vou zoar o Corinthians, mas vai, Mengão! O Paulo Oliveira, boa noite ao ataque. Nessa fase ruim que o Cruzeiro tá, a gente sabe quase tudo, mas tem muita coisa oculta. Sim. Ele é de Montes Claros, certamente no futebol tem muita coisa. Aliás, a maioria dos torcedores nem imagina, né, Filipão, o que acontece. Os torcedores não imaginam mesmo. Wellington, Mariana, Valério, força Cruzeiro cabuloso. Também voto por mais tempo do ataque, pessoal, quer aumentar teu serviço, viu? Boa. Fernando Pacheco, boa noite. Elis Ohana, oi, manda um abraço pro meu irmão Luiz Gustavo de Lavras, artilheiro nato, garoto tem talento e adora vocês. Valeu, Luiz Gustavo, matador, camisa 9. Agora vamos falar da seleção brasileira que segue a preparação para a Copa América e com uma boa notícia para o técnico Tite, para a torcida, para a seleção de uma maneira geral. O volante Arthur voltou a treinar depois de ficar fora dos últimos 2 treinos. Ele voltou a trabalhar com bola, fez uma atividade que ensaiava movimentações de jogo, mas a presença dele na partida de amanhã, abertura da Copa América, ainda não está confirmada. Se Arthur não tiver condições, o volante Alan deve ficar com a vaga. De qualquer maneira, só dele não ser cortado já é uma ótima notícia, né, Filipão? Uma excelente notícia, Marco. O Arthur tem uma qualidade indiscutível, né? Um volante, como a gente costuma falar, um volante moderno, né? Que tem qualidade no passe, tem boa saída e faz muita falta, né? No esquema aí do Tite. Embora o Alan também tenha muita qualidade, seja um ótimo jogador também. Mas que bom que o Arthur, né, se recuperou e vai participar aí da Copa América e vai fazer a diferença pra gente, sim. Filipão, a gente traz as notícias, você comenta e o pessoal de casa também comenta. Kathleen Saulo, oi, meu marido é comentarista e ele falou que o Atlético tá com um ótimo time, valeu, parabéns aí pro seu marido. Carlos Viana tá nos acompanhando, Jonathan Ruas, boa noite, pessoal. Mano Menezes não deve sair, tá com prestígio aí com parte da torcida celeste. Seleção brasileira tem bons jogadores. O Daniel Palhão manda um abraço pra galera da Cooper, curtindo o ataque na hora da janta. Isso aí, gente. Comer com moderação para voltar ao trabalho. Obrigado pela audiência, pessoal aí da Cooper. Vamos seguir, Helena? Então vamos seguir. Você falou. Acabou o primeiro tempo do ataque. Na volta tem mais Campeonato Brasileiro. O Santos venceu o Timão e é líder. Flamengo, Inter e Grêmio também venceram. E claro, tem as notícias do Galo. Eu volto rapidinho, hein? É pai bola. (6h40), olha, o Carlos Viana pede para mandar um abraço para os clientes dele da cidade de Jequeri, na Zona da Mata. Valeu, galera!
Paulo Oliveira, Galo hoje tem time para ganhar do São Paulo, sem dúvida. Igor Rocha, boa noite. Alô do Igor, Cleide Natan Cândida de Montes Claros. Valeu, galera. O Edilson Ramos, kkk. Continua, mano. Sei não, tô achando que ele é atleticano, hein? O Vandeir Miranda, feriado em Juiz de Fora, curtindo o ataque. Daqui a pouco curtir mais uma vitória do Galo em cima do São Paulo. O Lucas Medeiros, ele é de Montes Claros e fala que o Mano Menezes não tem culpa, que ele não tem culpa se os jogadores não querem jogar futebol. O Araújo, boa noite, galera do ataque, boa noite. Daqui a pouco eu mando mais abraços. Porque agora vamos voltar a falar do Campeonato Brasileiro e de clássico. O Santos venceu o Corinthians na Vila Belmiro e assumiu a liderança do campeonato. E nesse jogo teve despedida de um craque no Peixe. Roda! Para os donos da casa, um jogo para assumir a liderança do Brasileirão. E foi o que aconteceu. Jean Lucas, Soteldo e Marinho tiveram a chance de garantir a vitória ainda no primeiro tempo. Só que a torcida do Santos se emocionou mais com o que aconteceu no intervalo. Rodrigo poderia ser uma boa opção para o segundo tempo. Ele até pisou no gramado, mas foi apenas para ser homenageado. O jovem de 18 anos está indo para o Real Madrid. Rodrigo chorou ao se despedir do clube. Recebeu o carinho dos colegas e da torcida. Se ajoelhou no gramado, onde passaram tantos outros craques. No Dia dos Namorados, Eduardo Sacha deu um gol de presente para a dona deste coraçãozinho aí. Foi o único do jogo, 1-0 Santos em cima do Corinthians. E o caso de amor entre Rodrigo e o Santos, que já dura 8 anos, vai continuar. Só que à distância. O técnico Jorge Sampaoli disse que Rodrigo vai jogar num dos melhores times do mundo e vai ter dificuldades para se adaptar ao futebol europeu no início. Mas ele acredita que o jovem vai ter sucesso. Este salto enorme que ha dado sua vida, sua carreira como jogador, seguramente tendrá que ter a mesma expectativa de rendimento. Entendi o rendimento. Pode fechar aqui, por gentileza. Vamos ver mais gols da rodada. Inter, Grêmio e Flamengo venceram. Roda. O jogo no estádio Mané Garrincha, em Brasília, foi acompanhado pelo presidente Jair Bolsonaro e pelo ministro da Justiça, Sérgio Moro. Eles vestiram camisas do Flamengo lançadas por torcedores. Com a bola rolando, Everton cruzou na medida para Vitinho abrir o placar. O goleiro Jordi defendeu o chute de William Arão, mas no rebote, Gabigol marcou o segundo do Flamengo. Com a vitória por 2-0, o Flamengo subiu para o terceiro lugar. A polêmica da partida ficou por conta da reclamação do CSA, que pediu pênalti de William Arão no primeiro tempo. A diretoria do time alagoano informou que vai pedir a anulação do jogo. No Beira-Rio, Rodrigo Lindoso se esticou para colocar a bola na rede, mas a arbitragem marcou impedimento. Só que depois da consulta ao VAR, o gol foi confirmado. Rafael Sobis pegou mal na bola e contou com a falha do goleiro Douglas para marcar o segundo gol do Inter. Mais uma falha de goleiro, desta vez de Marcelo Lomba. E o Bahia conseguiu marcar com o Fernandão. Para fechar o placar, D'Alessandro ficou com a sobra e fez esse bonito gol. Internacional 3, Bahia 1. O Grêmio venceu o Botafogo no Engenhão. Jean Pierre, de falta, marcou o único gol do jogo. Manda um abraço pra galera aqui. O Oséias Eloy de Varginha. O programa tá ótimo, valeu. O Júnior, Marco, comenta aí sobre o futebol feminino. Pois é, os meninos do Brasil abriram 2-0 contra a Austrália. Infelizmente tomaram a virada. Agora vai ter que pelo menos arrancar um empatezinho contra a Itália para passar para a próxima fase. Tem que abrir o olho, grupo difícil, seleções muito capacitadas, hein? Tá complicado. A Kathleen tá pedindo abraço para todo mundo da família dela aqui, Filipão. É pra cunhada, é pro sogro, então vai um abraço geral pra família da Kathleen, falando que todo mundo gosta de você, Felipe. Ué, que bom, um abraço para todo mundo então. Obrigado. O Joelson também assistindo. Vai Corinthians. Boa noite, Nixon de Montes Claros. Abraço a vocês. É uma pena ver o Cruzeiro nessa situação. Vamos voltar a falar do Campeonato Brasileiro então, porque hoje tem mais 5 jogos pela 9ª rodada. Podemos colocar na tela, por gentileza, pra gente acompanhar os confrontos. Daqui a pouquinho, 7h15, Filipão, Vascão e Ceará. Vascão ganhou, né, primeiro no campeonato contra o Inter. Será que vai? Eu acredito no Vasco, viu? Vou confiar aí no professor Luxemburgo, no Vasco. Eu acho que o Vasco ganha. Próximo jogo, pode rodar aí na sequência pra gente dar uma olhadinha. Tá aí,
Galo e São Paulo, a gente não vai comentar agora não, vamos pro próximo, que já nós vamos falar mais detalhadamente do jogo do Galo. Também às 8, Palmeiras e Avaí, o líder contra o vice-lanterna, se não me engano. Isso, Palmeiras, né, Marco? Difícil postar no Avaí nessa, né? Acho que dá Palmeiras. Tem que ser muito corajoso. Né? Tem que ser muito corajoso. Você tá até rindo, Filipão. Com todo respeito ao Avaí, mas a campanha do Palmeiras não tem como negar, né? Só se der uma zebraça, né? Em vez de preto e branco, azul e branco, igual o símbolo do Avaí. Zebraça. Vamos pro próximo? Eu perdi aqui, Helena. Será que esse é o último? Às 8 horas também tem Chapecoense e Fluminense. Briga direta lá embaixo. O Chapecoense hoje é o primeiro na zona de rebaixamento e o Fluminense primeiro fora. Sim, e jogo com cara de empate, viu, Marco? Você acha? Eu acho. Agora tem o último. Vamos ver qual que é o último jogo antes, né, do término aí, antes dessa parada para a Copa América. Goiás e Atlético Paranaense. Acho que dá Goiás. Goiás? Eu acho que dá Atlético Paranaense, Filipão. Eu não posso concordar com tudo, né? Senão perde a essência do programa aqui. Agora o Galo, que quer vencer o São Paulo para permanecer na parte de cima da tabela e ficar tranquilo nessa parada para a Copa América. Olha só, roda. Já são 16 jogos como técnico interino do Galo. Nesse tempo, Rodrigo Santana conquistou 8 vitórias, 2 empates e 6 derrotas. Eu não digo que eu sou um cara corajoso, sou um cara destemido, né? Eu não tenho medo. E ele vai precisar dessa coragem e ousadia toda para escalar o time de hoje à noite. A dúvida mesmo fica no ataque. O jovem Alejandro ou o experiente Ricardo Oliveira? Eu tinha certeza que vocês iam fazer essa pergunta. A gente vai deixar esse mistério aí para minutos antes da partida. O adversário de hoje à noite vai ser o São Paulo. Aliás, o técnico tricolor conhece bem a equipe mineira. A gente sabe que o São Paulo vem também para se recuperar na tabela. Vai ser um jogo muito difícil. Tem um excelente treinador, tem um grande elenco. Mas a gente precisa fazer a nossa lição de casa. É a última partida do Galo antes da Copa América. O torcedor vai ficar com saudades. Então nada melhor do que fechar essa fase com uma vitória, né? Afinal, na volta da folga, a equipe vai ter muito trabalho. Precisa ter muita atenção para fazer um trabalho muito forte dentro dessa pré-temporada, para a gente saber aproveitar o que tem de melhor dos jogadores, para focar nesse nosso primeiro mata-mata. Tá aí, Filipão. Agora sim vamos falar do Galo. Qual que é sua previsão, vamos dizer assim, para esse jogo de logo mais? Eu acho que o Galo ganha. Eu acho que o Galo leva, né, esses 3 pontos. Vem num momento muito bom. São Paulo, né, pelo contrário, bem claudicando aí no campeonato. Mais uma palavra no seu vocabulário extenso, né? Você pode traduzir o que seria isso? São Paulo vem oscilando muito. Já melhorou. Nessas últimas rodadas e vai encarar um Galo, né, motivado, jogando em casa. Então acho que o Galo leva esses 3 pontos, sim. E termina, né, essa fase antes da Copa América em alta, né? Eu acho que é importante essa vitória para o Galo, sem dúvida alguma. São Paulo precisa também muito, porque pelo menos para terminar essa primeira fase, vamos dizer assim, simbólica do campeonato, melhor. Olha só o pessoal participando. Daniel Rodrigues, boa noite, Marco, melhor programa de esporte. Manda um abraço para Lambarita, mandado. Tarley Silva de Eloy Mendes, abraço para você, para Lu, pro Filipão também aí curtindo da querida Eloy Mendes. Edilson, sou de Jaíba, um alô pro norte de Minas, a turma do norte de Minas também merece todo o nosso abraço, né, Filipão? Sem dúvida alguma. O Lucas Medeiros, força Cruzeirão, tamo junto. Adriana Paiva, manda um abraço pro meu irmão Maicon Corintiano. A Raniele Caroline, boa noite, pessoal. Avante Cruzeiro, um abraço pro marido dela, o Ednei Vascaíno. Um abraço também pro Arthurzinho, Mayra, Rafael, Marisa, Arthur, pessoal de Montes Claros. Gente, Campeonato Brasileiro, os times, Filipão, estão bem equilibrados, com exceção de um que tá mais acima de todos por conta do elenco. Quem é esse time? O Palmeiras. E para variar, o Palmeiras continua se reforçando, gente. O volante Ramírez, de 32 anos, aquele mesmo que se destacou no Palmeiras, assinou hoje com o Verdão por 4 anos. Pode isso, Filipão? Mais um reforço nesse elenco, já cheio de qualidade, esse elenco gigante do Palmeiras.
O Ramírez que estava, né, na China. A gente não consegue acompanhar o futebol do Ramírez na China, infelizmente. A gente não sabe em que condições ele chega no Palmeiras, mas é um jogador de destaque, sem dúvida alguma. 52 partidas pela seleção brasileira, né, com a camisa da seleção. Na passagem pelo Cruzeiro também foi muito bem sucedido, se destacava ali pela velocidade, gostava de, como dizem, né, gostava de pisar na área para marcar os gols. Marcou 22 gols com a camisa do Cruzeiro. Participou daquela campanha de 2009, vice-campeão, né, Cruzeiro vice-campeão da Libertadores. Então, assim, é um jogador que eu acredito que chega para somar, para dar ainda mais qualidade pro elenco, né, do Palmeiras, e já trabalhou com o Filipão conhece bem. A impressão que eu tenho, gente, é que o Palmeiras brinca igual daquele joguinho, Banco Imobiliário, não pode falar nome não, mas eu já falei. Chega lá com dinheiro, eu quero esse, por quê? Salário e outra coisa, negociação, óbvio que já estava em andamento, que nós não vamos especular com time nenhum. Por exemplo, Cruzeiro tenta repatriar Ramírez, Flamengo de olho em volante da seleção, que já jogou na seleção, não tem. Então o Palmeiras vai lá, simplesmente pega e põe no elenco. Lucas Medeiros, 3-1 para o São Paulo hoje. Kathleen, 2-0 para o Galo. O Lauro, boa noite. Eles ficam vendo quem vai ser titular, Ricardo, Oliveira ou Alejandro, é melhor colocar o Anelka. O torcedor não perde a piada, né, Felipão? Não pode, né? Esse episódio do Anelka foi épico, né? Épico, marcou, né? Marcou e virou aí motivo de gozação por parte dos cruzeirenses. Como é que no futebol as coisas... isso aí virou meme mesmo na época que não existiu meme, né, Felipão? É igual o Drogba no Corinthians também, né? Que o pessoal também gosta muito de brincar, mas faz parte. Quem diria, com tantos nomes assim. Eu até hoje não acredito que eu vi o Sidorf jogar no Botafogo. Acontece, né? A gente de vez em quando erra, né? De vez em quando acontece, E de vez em quando erra. O Anelka foi emblemático, sem dúvida. Beleza, Filipão. Olha, o Ataque de hoje vai ficando por aqui. Eu agradeço a sua presença mais uma vez. Valeu, já te convido para Ataque comigo amanhã e no Ataque especial de sábado. Fechado? Fechado, maravilha. Não vai viajar fim de semana, não? Não, combinado. Estarei aqui. Beleza. Algum abraço para encerrar o programa? Quero um abraço rapidinho pro Rogerinho do Calçadão, aqui de Varginha, que assiste a gente todo dia e toda vez que eu encontro ele na rua, ele pede um abraço. Seria Rogerinho atleticano? Sim, o Rogerinho atleticano. Rogerinho do Calçadão, atleticano, manda um abraço pra você e diz que assiste todos os dias. Valeu, Rogerinho. Obrigado, viu? Sempre que a gente passa lá no Calçadão, ele mexe com a gente. É um retorno muito legal da galera que assiste, que acompanha ao Ataque aqui na telinha da Rede Mais. Gente, o programa de hoje vai ficando por aqui, mas amanhã nós estaremos de volta às 6h30 aqui na Rede Mais e também no nosso perfil no Facebook, Rede Mais HD, onde você acompanha, gente, toda a nossa programação, valeu? Não é só o Ataque não, desde cedinho tem balanço no campo, tem balanço geral, tem o Mais Estilo, tem o Ataque e agora, é claro, na sequência, tenho mais notícias com o Luiz Fernando Rocha. Pode passar para cá, vamos falar com o Luiz Fernando Rocha. Às terças-feiras e sábados tem o Fatos em Foco com o Magrão. Esqueci nenhum não, né, Luiz? Boa noite. Não, você deu a grade toda agora. Valeu, obrigado. Ô, Luiz, tá falando com o Felipe aqui. Impressionante o poder econômico financeiro do Palmeiras hoje. Mas, analisando pelo outro lado, de certa forma, acho que isso vai inflacionar o futebol brasileiro, que já está quebrado. Você enxerga da mesma maneira que eu? Acho que é assim mesmo. Tem poder de mercado, vai lá e compra. Não, Marco, vai inflacionar, mas os outros times que se virem para se organizar. Não como o Cruzeiro tentou fazer, né? Que a gente está vendo o resultado agora aí. Como eu disse ontem, nas páginas policiais, o pessoal que está em casa mais jovem não sabe nem o que quer dizer páginas, ninguém lê jornal mais. Mas nos blocos policiais dos telejornais e dos jornais de rádio. Dessa forma não vale, mas da forma que o Palmeiras está fazendo, se não vier uma conta cara para pagar depois, é válido demais os outros times que se organizem. Eu não tenho dúvida nenhuma, Luiz, que dentro de alguns anos o futebol brasileiro vai estar no mesmo nível do europeu em termos de polarizar. Palmeiras... Flamengo na parte de cima, 2 ou 3 só brigando pelo título e o resto lá lutando pela Libertadores. Vai acabar sendo assim mesmo. Eu vou fazer uma correção aí, quando você chamou a notícia do Ramírez, logo que você abriu, você falou assim, esse mesmo que se destacou no Palmeiras, né? Se destacou no Cruzeiro. No Cruzeiro, depois vocês corrigiram. Mas no Cruzeiro. Ramírez veio do Sul pro Cruzeiro, fez parte daquela campanha de 2009, como o Filipão bem lembrou aí, mas na minha cabeça, na cabeça de vários cruzeirenses, foi um dos responsáveis por o Cruzeiro ter perdido aquele título dentro do Mineirão. Estava vendido, tirou o pezinho e o Cruzeiro acabou tomando a virada em casa. Valeu, Luiz. Um dia você tem que vir aqui no Ataque, viu? Aí você vem aqui no Ataque, depois só muda e vai pro seu estúdio, combinado? E eu prometo que aí eu não vou falar só do Cruzeiro, não. Beleza, abraço, bom jornal pra você, boa noite.